Capítulo 9. Princípios e métodos. Não se pode abordar todo esse assunto sem falar sobre princípios e métodos. Imagine uma rodovia com 4 pistas de mãos contrárias, 2 rumo ao céu e 2 rumo ao inferno. Um Ford e um Chevrolet estão nas pistas rumo ao céu, e nas 2 pistas rumo ao inferno estão um Ford e um Chevrolet. Os tempos são maus, tanto que quando os Fords se cruzam, seus motoristas buzinam e acenam um para o outro. O mesmo ocorre no caso dos Chevrolets. Os motoristas em direções opostas podem sentir um senso real de solidariedade, uma vez que têm o mesmo tipo de veículo, mas estão seguindo em direções completamente distintas. Quando se trata de educação, alguns pais recorrem a colégios cristãos, outros ao ensino domiciliar e alguns às co-ops, que são cooperativas educacionais, escolas fundadas e financiadas e geralmente administradas pelos próprios pais dos alunos. Assim como na analogia do Ford Chevrolet, o veículo não importa tanto quanto o local para onde se está dirigindo. Alguns fazem escolhas diferentes por motivos bons e piedosos que têm muito mais em comum do que outros que fazem as mesmas escolhas, mas por razões completamente diferentes. A escolha em si não é tão importante quanto a motivação. Não queremos cair em paralelos estúpidos de Ford ou Chevrolet. Queremos pensar sobre o princípio. Criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Se sua lealdade primária é aos métodos, você não está pensando como um cristão. Se a sua lealdade primária é o alvo, você se verá em boa companhia com um número de pessoas buscando o mesmo alvo, mas com métodos diferentes. Mas qual é o alvo? A palavra paideia que Paulo usa em Efésios 6:4, a qual discutimos em capítulos anteriores, é uma palavra de denso significado. Todo idioma tem palavras abrangentes como essa. Em nossa cultura, um exemplo disso seria a palavra democracia. Ela é tão importante que não seria de impressionar se você encontrasse um estudo de 3 volumes acerca dela num sebo. Paideia era uma dessas enormes palavras no mundo antigo, e ela se referia à enculturação de uma criança até o ponto que ela pudesse tomar seu lugar como cidadão em uma polis. Em outras palavras, paideia referia-se à realidade toda abrangente, criadora da civilização. Paulo a usa para fazer referência a algo muito similar. O apóstolo viu cristãos que outrora foram como que estrangeiros à comunidade de Israel. Veja Efésios 2:12. Mas que mais tarde tomariam seu lugar como cidadãos da Nova Jerusalém. Veja Gálatas 4:26 e Hebreus 12:22. A ligação é a mesma em Filipenses, falando de nossa cidadania nos céus. Filipenses 3:20. A paideia cristã prepara a criança para as responsabilidades que ela terá como adulto no reino de Deus. Quando Paulo ordena aos pais que providenciem uma paideia cristã, ele o faz antes que houvesse algo como uma cultura cristã para os filhos dos primeiros cristãos de Éfeso que receberam essa carta. A determinação de instruir filhos na paideia do Senhor é impressionante, principalmente porque não havia civilização cristã na qual os enculturar. O que ele estava falando para o cristão de Éfeso fazer? A fim de cumprir tamanha exigência, os primeiros cristãos tiveram de criar tal cultura, coisa que vieram a concretizar mais tarde. E é por essa razão que estamos aqui hoje. A civilização ocidental é o resultado desse esforço, e o reino de Deus não é a civilização ocidental, mas não há como contar a história de uma sem contar a história do outro. Não se pode relatar a história da Igreja sem falar de Carlos Magno, Alfredo o Grande, nem se consegue falar sobre a civilização ocidental sem relatar os primeiros pais da Igreja.
Prosseguindo em cumprir essa obrigação, o alvo é fazer com que a civilização e o reino de Deus tornem-se mais e mais sinônimos e de mais difícil desassociação. Neste momento é muito fácil diferenciá-los. Atualmente, a batalha entre as trevas e a luz é óbvia, e era muito mais óbvia quando a carta de Efésios foi escrita. Mesmo assim, os cristãos primitivos fizeram o que o apóstolo Paulo mandou fazer, e o resultado foi uma cultura cristianizada. Eles não o fizeram perfeitamente, e nós não estamos nem perto disso. Mas aqueles crentes criaram uma cultura na qual era possível educar os filhos. É privilégio nosso ter aspectos significantes construídos por eles ainda funcionando como parte da nossa herança, significando que não precisamos começar do nada como eles precisaram. Muitos são os esforços e as conquistas que os cristãos devem almejar com aquela grande oração de 2 palavras: Jerônimo, amém. Esse foi um título de um documento acerca da educação cristã clássica. Deus é quem guia todo o processo, mas, agindo dessa maneira, precisamos confiar no Senhor, sabendo que conhecemos apenas uma pequena fração de tudo o que está acontecendo, mesmo quando diz respeito ao que acontece com nossos próprios filhos. Consequentemente, nós simplesmente temos de receber a palavra de Deus e buscá-la dando o nosso melhor à medida que Deus nos capacita com sua graça.